Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Aprenda Forex com Vitor FX. Nesse vídeo, estaremos dando início ao estudo do módulo 3 do nosso curso e vamos falar sobre como escolher uma corretora. A partir de agora, nossas aulas serão um pouco mais interativas e também vamos ter muito conteúdo prático para executar. Se você pulou alguma aula, não deixe de voltar e assistir todas as aulas. Em cada uma delas, eu compartilhei minhas experiências que só adquiri ao longo do tempo com a vivência de mercado e tempo de tela. Antes de começar, também gostaria de aproveitar para pedir para você me dar uma força e ajudar o canal a crescer. Então rapidinho, aí já curte esse vídeo e se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve e ativa as notificações. Então vamos para a aula? Hoje em dia, é bem comum a gente estar navegando na internet, em algum site ou nas redes sociais, e aparecer um anúncio de alguma corretora de Forex. Você sabia que isso é proibido? Você sabia que nenhuma corretora estrangeira tem liberação para divulgar e captar clientes de forma direta aqui no Brasil? Isso é uma prática ilegal que várias corretoras estrangeiras não estão nem aí e chegam aqui infringindo todas as regras de nossa regulamentação. Operar Forex não é proibido. E sim, podemos ter nossa conta na corretora de forma completamente legal, sem nenhum problema, desde que não seja a corretora que venha procurar a gente, e sim o contrário, a gente é que deve procurar a corretora. Então, quando você vê esses anúncios, você já sabe que aquela corretora está infringindo as regras impostas pela CVM aqui no Brasil. Eu diria que você abrir uma conta em uma corretora assim, você já está começando na desvantagem, porque o foco dessa corretora vai ser ganhar o seu dinheiro. Inclusive, para pagar aquela propaganda lá que apareceu para você, lembra? Elas chegam de mansinho, oferecem bônus, várias vantagens, tudo isso para colocar você ali nas operações e de certa forma te viciar naquilo. Vender uma possível facilidade de ganhar uma grana ali. Existe toda uma parte técnica que temos que avaliar quando estamos falando de escolher uma corretora. Principalmente se for uma corretora fora do Brasil, como é o nosso caso. E por ser fora do Brasil, já nos deparamos com as duas principais dúvidas. Eu não sei falar inglês e como vou enviar e receber o meu dinheiro? Mesmo essas duas sendo as maiores dúvidas, nem de longe são os aspectos mais importantes quando vamos abrir a conta. A grande maioria das corretoras tem suporte em língua portuguesa, o que já elimina a barreira do idioma, e disponibilizam diversas formas de envio e recebimento de dinheiro. Os fatores que realmente devem ser verificados são o spread, o tipo de conta que ela oferece, a regulamentação que ela está submetida, se ela é uma instituição forte e bem estruturada, o mix de ativos que ela disponibiliza e o suporte. Existem 3 grandes centros mundiais de Forex: a Ásia, a Europa e a América do Norte. Então, em tese, o melhor é escolher uma instituição, uma corretora, que esteja situada em algum desses 3 centros financeiros, porque a regulamentação é mais forte, logo as corretoras são mais fiscalizadas e possuem um grau de rigidez nos processos de segurança para proteger o investidor. Londres é o maior centro financeiro da Europa e lá tem as maiores e mais confiáveis corretoras de Forex. Recentemente, aí por volta de 2018, a ESMA, que é a Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e Mercados, ou seja, o órgão que regula as atividades financeiras em toda a Europa, incluindo as corretoras, tomou uma decisão que impactou diretamente essas corretoras. Diminuiu a alavancagem padrão de 400:1 para 30:1, e isso afetou diretamente os clientes, principalmente os estrangeiros como nós, pois nossa moeda é bastante desvalorizada comparando com o euro e o dólar. Além da alavancagem, foram implantadas outras regras que, segundo eles, são para proteger o cliente, inclusive solicitando um valor maior para o depósito. É por isso que algumas corretoras têm um nível de segurança maior quando vamos tentar abrir nossas contas nelas. Elas simplesmente estão seguindo as regras do órgão regulador. Eu particularmente utilizo uma dessas corretoras, a Active Trades Corp, que é a versão global da famosa Active Trades lá de Londres.
Para mim, eu vi como uma grande vantagem poder continuar utilizando a alavancagem de até 400 para 1 e ainda assim poder contar com a segurança e confiabilidade de ter meu capital em uma corretora renomada, muito bem estruturada e que tem altos níveis de segurança nos processos para proteger os clientes e ela própria. Além desses fatores, lá atende todos os meus pré-requisitos que tornam uma corretora boa. O spread é super competitivo, em média 5 pontos para EURUSD, 6 pontos para o USDJPY e 7 pontos para GBP-USD. E tudo sem comissão, só pagamos o spread. Os fundos que depositamos em nossas contas são creditados em uma conta segregada, ou seja, um banco fora da corretora. A corretora não fica com a custódia do nosso dinheiro. Ela é uma corretora bem organizada e bem robusta, com atendimento de suporte em português, centenas de instrumentos financeiros para a gente poder operar, inclusive o CFD do nosso índice Bovespa, que para mim foi uma grande sacada da corretora, que além de disponibilizar o ativo, ainda produziu um índice Bovespa contínuo, ou seja, sem o vencimento que temos aqui no Brasil. Isso é perfeito para quem gostaria de fazer swing trade nele, por exemplo, assim como eu. Eu já utilizei várias corretoras, então eu estou compartilhando aqui a minha experiência. Logo, se eu tenho que falar sobre corretoras, de maneira alguma eu poderia falar de outra corretora que não fosse essa. Eu confio e recomendo. Em nossa próxima aula, vamos aprender a abrir uma conta real e uma conta demonstração na Active Trades Corp. Até lá!